O PET Ciências Biológicas apresenta Oficina em Botânica, Desvendando as Plantas Tóxicas. Apresentado por Ingrid Souza, Letícia Lima e Victoria Bartacevicius. Procurando tratamentos alternativos, naturais e saudáveis para tratar doenças ou problemas de saúde, a população tem usado as plantas medicinais de diversas formas, destacando-se usos in natura, via chás e infusões, aplicação tópica ou através de fitoterápicos. Os efeitos terapêuticos desejados podem ser obtidos através desses diversos usos. Porém, também podem ocorrer reações indesejadas, como é o caso de interações medicamentosas entre remédios sintéticos e os fitoterápicos ou plantas medicinais, o uso acidental de parte tóxica das plantas ou até o desconhecimento sobre a sua toxicidade. Segundo Haraguchi, em um trabalho que foi publicado em 2003, planta tóxica pode ser classificada como qualquer vegetal que, induzido no organismo dos homens ou animais domésticos, em condições naturais, é capaz de causar danos que refletem na saúde e vitalidade desses seres. Elas ocasionam um desequilíbrio que se traduz no paciente como sintomas de intoxicação. Portanto, o uso indiscriminado pode trazer riscos ao bem-estar do indivíduo. Segundo o Cinetox, o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, ocorreram 821 casos de intoxicação por consumo de plantas no Brasil em 2017, ocorrendo apenas um óbito entre esses casos. Diante dessa problemática, a oficina buscou examinar o nível de conhecimento sobre plantas tóxicas e medicinais pela população, bem como difundir a importância e conscientização do uso correto dessas plantas através de atividades lúdicas e interativas. A oficina foi sediada na Unifesp Campus Diadema, durante a 10ª Semana Científica e Cultural da Unifesp Diadema, com duração de 1 hora e 30 minutos. As plantas utilizadas nesta oficina foram selecionadas a partir da ocorrência das mesmas nos canteiros de coleções biológicas do PET, sendo elas confrei, babosa, capim-limão, citronela, comigo ninguém pode, coroa de Cristo, espirradeira, guaco, hortelã, losna, mamona e quebra-pedra. Todas foram dispostas e numeradas em ordem crescente em uma mesa, sem estar disponível a descrição, nome da espécie e nome popular. A oficina começou com a aplicação de um formulário para os participantes com as seguintes questões: idade, sexo e curso de graduação, o que são fitoterápicos, classificação de uma lista de plantas entre tóxicas, medicinais ou interface a partir de nomes populares, o que são plantas tóxicas, quais os fatores determinantes para a intoxicação de uma pessoa e qual a maneira mais indicada para se utilizar uma planta medicinal. Em seguida, os conceitos abordados nesta introdução foram expostos aos participantes pela professora doutora Eliana Rodrigues, e então solicitou seus alunos que se dividissem em grupo para discutirem sobre os nomes populares das plantas apresentadas, assim como classificá-las entre tóxicas, medicinais ou da interface. Para que os alunos pudessem classificar as plantas, uma folha numerada de 1 a 12 foi entregue para cada grupo e o tempo necessário para a discussão foi fornecido. Após a discussão, as alunas apresentaram os nomes populares e classificações corretas de cada uma delas, sendo que foram atribuídos pontos a cada grupo para tornar a atividade mais dinâmica. Foram aplicados 20 formulários dentre os participantes, de forma aleatória. Participaram 16 pessoas do sexo feminino e 4 do sexo masculino, de idade variando entre 17 e 32 anos, pertencentes aos cursos de Ciências Biológicas, Licenciatura em Ciências, Farmácia e Química. De acordo com as respostas do formulário, foi possível observar que 80% dos participantes sabiam que eram fitoterápicos. Em relação à classificação das plantas, foram registrados que hortelã e capim-limão seriam medicinais, enquanto que coroa de Cristo, comigo ninguém pode e espirradeira seriam tóxicas. Já o confrei, babosa, losna e mamona pertenciam, em maioria, ao grupo de interface. Quebra-pedra e citronela foram classificados igualmente pelos participantes como medicinais e pertencentes à interface. As respostas dos participantes vão de acordo com a literatura científica, já que capim-limão, guaco, hortelã e quebra-pedra possuem efeito medicinal via infusão, e as plantas tóxicas são comigo ninguém pode devido à presença dos oxalatos de cálcio, coroa de Cristo por possuir látex urticante e a espirradeira que apresenta glicosídeos cardiotóxicos. O mesmo ocorre para a interface. O confrei e a babosa que possuem uso tópico medicinal são tóxicos via oral. A citronela possui óleo essencial muito utilizado como repelente, mas pode apresentar toxicidade. A mamona possui o óleo de rícino, com amplo uso tópico,
porém a ingestão de suas sementes é tóxica. E por fim a losna, uma planta medicinal quando ingerida em doses menores, se tornando tóxica em doses maiores. A pergunta do formulário acerca do conhecimento sobre plantas tóxicas obteve respostas variadas, como por exemplo, que essas são plantas danosas às pessoas e animais, que qualquer planta pode ser tóxica ou medicinal, de acordo com o uso, dose e concentração, dependendo de quem consome e de como consome. Sobre a questão dos fatores determinantes para que uma pessoa seja intoxicada, as respostas obtidas foram a falta de informações a respeito da planta utilizada, a forma e frequência de uso, que a quantidade utilizada e o modo de preparo contribuem para essas ocorrências, além do uso acidental, a imprudência de comerciantes, a concentração do princípio ativo e a idade do usuário. Por fim, dentre as maneiras mais indicadas para se utilizar uma planta medicinal, os fitoterápicos foram a forma mais escolhida, por 50% dos participantes, seguido pela infusão de chás, via remédios e, por último, o uso in natura. Analisando os dados levantados na classificação das plantas entre tóxicas, medicinais ou da interface pelos participantes da oficina, observa-se que, em maioria, os mesmos conheciam as plantas expostas, mesmo não sabendo ao certo o nome popular, a classificação adequada e necessariamente os riscos que elas apresentavam. Também foi observado que a maioria dos participantes sabia que confrei pertence à interface, assim como hortelã é considerada medicinal, coroa de Cristo e comigo ninguém pode são tóxicas. No restante, as respostas foram diversas. Da mesma maneira, as respostas às perguntas abertas demonstram que os alunos conhecem os conceitos básicos de toxicidade e seus fatores determinantes. De acordo com as respostas obtidas no formulário, é visível que parte dos ouvintes conhecia as plantas utilizadas e as classificou corretamente. No entanto, a classificação entre medicinal ou pertencentes à interface de plantas que foram citadas como tóxicas demonstra a importância em transmitir esse conhecimento, já que as mesmas são extremamente perigosas. Ou seja, atividades como essa oficina apresentam grande importância para a conscientização da população acerca dos riscos eminentes que o consumo e uso indiscriminado podem trazer, assim como possibilitou atingir o objetivo de mensurar o conhecimento dos participantes e também ensiná-los no caso de conceitos e classificações errôneas. Vale salientar que as atividades lúdicas mostram-se como uma ferramenta extremamente útil para a transmissão do conhecimento, trazendo dinamicidade aos eventos, motivando e também incentivando os participantes, tornando o aprendizado mais tátil pelo estímulo ao pensamento, reflexão e retomada de conceitos ou costumes tradicionais. Aqui estão nossas referências. E muito obrigada por nos assistir.